Correio Esportivo no ar, mais uma edição do programa, mandando aqui já de bate-pronto um salve para Leandro Duarte, que é o fã número 0 do Correio Esportivo, ele que é fã dessa abertura, que já virou aqui uma marca do programa. Sejam bem-vindos, assim como o Leandro, né? Sejam todos bem-vindos, boa noite para você, mais um Correio Esportivo no ar, onde vamos falar... Hoje o programa tá, assim, especialmente recheado. Nós vamos de Netflix a futebol, vai ter Fórmula 1, vamos falar de seleção, não a brasileira, outra seleção, por um motivo um pouco inusitado. Então, mas tem Netflix, tem os campeonatos aí rolando no Brasil. O programa hoje promete, hein? Vem comigo em mais um Correio Esportivo, então. Boa noite para você que tá chegando aqui também para acompanhar o programa dessa segunda-feira, onde a gente já começa falando da seleção do Irã, por conta infelizmente, né, da guerra, os novos conflitos que estão envolvendo aí Estados Unidos, Israel e Irã. Será que a seleção iraniana vai jogar a Copa do Mundo em 2026, né, com esse conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã tem colocado a realização da Copa do Mundo na América do Norte em xeque, ó. Com o que aconteceu hoje com o ataque dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar para a Copa do Mundo com esperança, mas são os dirigentes do esporte que devem decidir sobre isso, disse o presidente da Federação Iraniana de Futebol, o Mehdi Taj. Parte do grupo G, junto com Egito, Nova Zelândia e Bélgica, a participação da República Islâmica do Irã é cada vez mais incerta. Em dezembro de 2025, no momento do sorteio das seleções para a primeira fase, a delegação iraniana boicotou o evento devido à dificuldade de conseguir vistos para ir até o evento nos Estados Unidos. E mais, né, que venha o próximo capítulo da história. De acordo com o regulamento da instituição, se o Irã deixar a disputa da Copa do Mundo, os Emirados Árabes Unidos têm a chance de ocupar a vaga. São possibilidades, mas o cenário é completamente aberto e incerto. Então, por conta de tudo isso que está envolvendo, né, o país do Irã, esses conflitos aí que, infelizmente, deixando centenas de mortos, de feridos, líderes do país foram assassinados no meio desse conflito todo. O Irã está correndo, então, um risco por conta da guerra de não participar da Copa do Mundo, por conta tudo dessa instabilidade que o cenário de guerra traz. E ele, se o Irã sair, pode ceder lugar e pode ser para os Emirados Árabes Unidos ou até para outros países, dependendo ali do regulamento, né? Tem uma questão assim de repescagem também. Enfim, vamos ver se o Irã vai estar na Copa do Mundo ou não. Seguindo com o programa hoje, agora falando de Fórmula 1. A Fórmula 1 aí está tendo, né, dando pontapé inicial na sua temporada 2026. E ela vai ter início em Melbourne, na Austrália, no próximo domingo, dia 8. E a Fórmula 1, então, anunciou as principais novidades para essa temporada, né, desse ano. Ó. As principais mudanças nessa temporada, né, desse ano... Lembrando que tem outras mudanças, mas as principais são que o Lando Norris da McLaren vai ostentar o número 1 no seu carro pela primeira vez. O britânico ostentou o título em 2025, encerrando a sequência de 4 campeonatos consecutivos de Max Verstappen com a Red Bull. Apenas um estreante, que vai ser o Arvid Lindblad, que vai correr, né, vai pilotar pelo Racing Bulls. É o único novato da temporada, tem apenas 18 anos, muito novo, um rapazinho, um jovenzinho, pilotando aí entre os grandes nomes da Fórmula 1, já pensou? O britânico torna-se o mais jovem do seu país na Fórmula 1, superando o recorde do Oliver Biermann. Novo companheiro para o Verstappen, Isaac Hadjar, foi promovido à Red Bull para ser o novo parceiro do Verstappen. Ele substitui nomes que passaram pela vaga desde 2024, como Pérez, Lawson e Tsunoda. Hadjar surpreendeu no ano passado ao conquistar um pódio na Holanda. Cadillac é uma nova equipe, apoiada pela General Motors. A Cadillac entra como a 11ª equipe no grid, a primeira totalmente nova desde Haas em 2016.
O time contará com a experiência de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, que retornam após um ano fora. Mudanças no treino classificatório. Ó. Com a entrada da Cadillac, o sistema de qualificação mudou. Agora 6 carros vão ser eliminados do Q1 e no Q2 em vez de 5. E o calendário também mudou. Entrou Madrid e saiu Imola. A Espanha vai ter 2 corridas com a estreia do circuito de rua de Madrid. E o tradicional GP de Imola, né, que muito famoso na história da Fórmula 1, sai de cena. Então a Itália perde uma das suas etapas e o calendário permanece com 24 grandes prêmios e novos carros e motores, né? O regulamento de chassi e motor passou pela maior reformulação em décadas na história da Fórmula 1. Um fato relevante, importante. Os carros estão menores, mais curtos e leves. A potência agora é dividida em quase 50% de energia elétrica e 50% de combustão interna, utilizando combustível 100% sustentável. Os pneus Pirelli também estão mais estreitos. Então, estão aí as principais novidades da Fórmula 1 para essa temporada. Tiveram outras, você pode estar conferindo aí na internet, você que é fã de automobilismo da Fórmula 1, você que gosta de assistir, pode estar conferindo todas as mudanças, mas essas são as principais mudanças anunciadas para a temporada 2026 da Fórmula 1. Boa sorte aí, né, a todos os pilotos. Como eu disse no começo do programa, que a gente também ia falar de Netflix nessa edição. E olha que legal, eu sou suspeito para falar, porque a temática dessa série me pega muito, como a gente diz, né? A Netflix está produzindo a série Brasil 70, a saga do Tri. Minissérie especial que vai contar uma história fictícia sobre a Copa do Mundo de 70, vencida pelo Brasil na época. A produção vai estrear dia 29 de maio na plataforma. Um mergulho nos desafios, emoções e temores que acompanharam jogadores como Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gerson, Rivelino, além dos técnicos Saldanha e Zagallo durante a preparação e a disputa do torneio. O elenco vai contar com o Rodrigo Santoro no papel do João Saldanha. O grande Rodrigo Santoro, que é um cara talentosíssimo, vai fazer o grande botafoguense João Saldanha, o João Sem Medo. Bruno Mazeu vai interpretar o Zagallo. O Pelé vai ser interpretado por Lucas Agrícola. E o Marcelo Adnet vai interpretar um narrador fictício chamado Eusébio Teixeira. Em uma coprodução, então, envolvendo Netflix e O2 Filmes, Brasil 70, a saga do Tri, estreia dia 29 de maio na plataforma. Cara, que legal! Eu vi o teaserzinho dessa produção. Eu digo que me pega muito porque das seleções campeãs da Copa do Mundo, a de 70 é a minha preferida, é a seleção que eu mais me conecto com ela, é a que eu mais gosto, pela técnica que os jogadores tinham, né, que só tinham craques naquele tempo ali. Foi para mim o futebol mais bonito que deu o título de Copa do Mundo para o nosso país, é o de 1970, e eu fiquei muito feliz, né, com essa produção. Vou estar assistindo, com certeza. E gostei também, né, do elenco. Pô, eu admiro muito o trabalho do Rodrigo Santoro, que vai fazer o João Saldanha. O rapaz que vai fazer o Pelé também achei bastante parecido com o rei do futebol. O Marcelo Adnet, que também é um cara, um humorista, comediante muito envolvido com um grande apaixonado pelo futebol, botafoguense também, coincidentemente, vai fazer o narrador. É um cara também que, imita o Galvão Bueno, enfim, né? O Marcelo Adnet, muito talentoso, cara, certamente vai fazer esse narrador fictício, né? Não existiu um Eusébio Teixeira narrador, e ele vai interpretar na série. Enfim, você pode conferir também ali os demais atores que vão interpretar o elenco do Brasil em 70. Então, dia 29 de maio, você que gosta de seleção, gosta de Brasil, gosta de série, Netflix, vai juntar tudo isso e poder conferir essa série que vai chegar 29 de maio, então, Brasil 70, a saga do Tri. Estarei assistindo com certeza. Agora vamos falar... Antes da gente falar dos campeonatos estaduais que estão pegando fogo, vamos falar da primeira fase da Copa Sul-Americana, aqui rapidinho, só
pincelar mesmo que essa semana vai estar acontecendo os jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Jogos acontecem amanhã, quarta e quinta. Não tem nenhum time brasileiro por enquanto. Pode ser aí, por exemplo, o Botafogo, se for eliminado dessa próxima fase da Libertadores, ele vai jogar a Sul-Americana. Então, por hora, não tem nenhum brasileiro. Essa que é a fase, então, como o nome diz, é a primeira fase ainda, né? Muito inicial, é uma fase assim bem eliminatória. Os times brasileiros que provavelmente vão disputar a Sul-Americana vão entrar mais no decorrer, assim como é na Copa do Brasil, né? Libertadores. Então, Copa Sul-Americana, mais um campeonato da temporada aí desse ano, começando essa semana, sem nenhum time brasileiro jogando por enquanto. Agora sim, vamos vir para os nossos estaduais, vamos falar do Campeonato Paulista primeiro. Tivemos final de semana os jogos de volta das semis do Paulista. Rolou aquela zebrinha básica de lei, né? Lá no jogo entre o Novo Horizontino e o Corinthians. Sábado à noite, o Novo Horizontino recebeu o Corinthians lá no Jorge Ismael de Biasi, fez um jogo de entrega tática. Em uma falha de marcação do adversário, balançou a rede com o Mike infiltrando nas costas da defesa do Corinthians no segundo tempo. Novo Horizontino venceu o Corinthians então, por 1-0 e passou para a final, a primeira na história do clube. Você imagina a festa que estão jogadores, diretoria lá do Novo Horizontino. Então, parabéns ao Novo Horizontino, né? Que eliminou o Corinthians então nas semifinais do Paulista e estava até ontem só aguardando o vencedor de Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras venceu por 2-1 e nós vamos aqui aos melhores momentos na tela fazer aqui a análise, né? Aquela análise de praxe de lei que gostamos de fazer aqui no Correio Esportivo. Na tela então, Palmeiras e São Paulo ontem à noite, vitória do Palmeiras. Palmeiras, então, na final, classificado, vai pegar o Novo Horizontino. Já nesse lance, já sai o primeiro gol do Palmeiras, ó. Um ataque ali, uma roubada de bola pela esquerda, infiltrada, tentativa de gol, sobrou pro Maurício e já abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, saindo pra galera pra festejar com os companheiros ali, ó, do Alviverde. Mais uma vez o gol do Palmeiras ali, ó. Uma trama pela ponta esquerda. Sobrou pro Maurício, que dominou com rapidez e bateu com mais rapidez ainda ali, passando a bola perto do goleiro do São Paulo. Maurício aí, ó, de perna esquerda, pé canhoto. Maurício na comemoração com os companheiros e segue o Palmeiras aí, ó. 18 minutos do primeiro tempo. Cabeçada por cima da meta do goleiro do São Paulo. Mais uma vez um ataque do Palmeiras ali, ó, pela ponta direita dessa vez, por cima do gol do tricolor paulista para fora. Ataque do Palmeiras de novo agora aos 27. Balançou ele pela ponta esquerda. Fê, ó, chamou para dançar, jogou no meio da área, sobrou ali. Um chute foi interrompido, né, lá, pelo zagueiro do tricolor paulista, foi para escanteio. Não foi nesse lance que saiu o segundo gol do Palmeiras. Agora o São Paulo no ataque, lá. Ponta esquerda do São Paulo vindo pela lateral, cruzou toda a área, emendou de primeiro um chute difícil, mas por cima para fora. Não foi também nessa oportunidade que o São Paulo chegou ao empate. Os times, né, que certamente queriam estar na final, né? Jogo é clássico, como diria o outro, clássico é clássico e vice-versa. E tá aí, ó. Uma tentativa de ataque do São Paulo, contra-ataque pro Palmeiras, ó. Agora pelo meio ali, contra-ataque, ó, de pé em pé. Lance bonito. Não foi também o gol do Palmeiras, apesar de estar aí o Abel lamentando ali, ó, já bolado, estressado, de não ter fechado o caixão, não ter feito o segundo gol logo para ver se dava um alívio, né? Ali, ó, o jogador do Palmeiras lamentando, o do São Paulo pagando geral ali, brigando com o sistema defensivo do São Paulo. Agora, já no comecinho do segundo tempo, ataque do São Paulo ali também, não deu em nada, mas parece que houve uma reclamação de pênalti ali, ó, o lance envolvendo o Lucas Moura e me parece o Gustavo Gomes, né? Foi pênalti, né? O braço do Gustavo Gomes não estava colado, esbarrou sim,
foi um lance, olha, foi, na minha opinião, pênalti pro São Paulo ali, não marcado pelo árbitro. E aí o segundo gol do Palmeiras, né? Jogada também trabalhada, jogada que iniciou com bola parada ali, né? O time do Palmeiras sendo bem efetivo nas tentativas pelos flancos ali. O jogador jogou na grande área, dominou. Flaco Lopes, pé esquerdo também que nem o Maurício, e ampliou para o Verdão 2-0 para a alegria da massa alviverde. São Paulo no ataque agora, ó, aos 20 do segundo tempo. Uma pichotada ali, ó, espanada. 3 jogadores do Palmeiras jogando para cima, ninguém afastou. Reclamação de pênalti e dessa vez a árbitra marcou. Ali, ó, Marlon Freitas... Parece que deu uma abraçada, uma meio cotovelada ali. Mas eu achei o outro lance mais pênalti que esse. Mas a árbitra marcou, então. E o Caleri foi para a batida e marcou o 2-1, descontando para o São Paulo. Ali, ó, aos meio do segundo tempo. Ainda havia tempo para o São Paulo reagir. Mais uma vez. Caleri fez aquela batida de segurança, né, no meio do gol, quase que o goleirão ainda pega. E ele voltando ali com a bola nos braços para tentar levar o São Paulo ao empate, a uma virada. Não foi o que aconteceu, não foi possível. Palmeiras, então, vencendo o São Paulo por 2-1 no jogo de volta, no jogo das semifinais, né? Não era o jogo de volta, foi um jogo único. Jogo das semifinais do Paulista. Palmeiras, então, classificado. E hoje a Federação Paulista, então, realizou o sorteio que definiu o dia e hora dos jogos da final do Paulista. Jogo de ida, depois de amanhã, já quarta-feira, dia 4 de março, Palmeiras e Novo Horizontino, às 20 horas, lá no Arena Crefisa Barueri, em Barueri. No domingo, 8 de março, Novo Horizontino e Palmeiras, às 20h30, horário de Brasília, no estádio Jorge Ismael de Biassi. Tá aqui a camisa do Palmeiras para representar, né, o Verdão, que tá na final do Paulista. Adoraria que tivesse uma do Novo Horizontino também para decorar aqui o cenário de hoje, mas já que não temos, vai só a do Palmeiras mesmo. E faça a sua aposta. Você que não é palmeirense vai secar, você que é palmeirense vai com fé, vai com toda energia positiva certamente. Quem será o campeão paulista de 2026, Novo Horizontino ou Palmeiras? A gente já vai ficar sabendo no próximo domingo, visto que o jogo de ida já é depois de amanhã, quarta-feira. Agora vamos lá para o Rio de Janeiro, vamos falar dos jogos, lá sim, jogo de volta das semifinais do Carioca. No caso, só o Flamengo joga com o Madureira hoje, né? Segunda-feira, mais tarde, às 21 horas, 9 da noite, Madureira e Flamengo, lá no Maracanã, o jogo de volta. O Flamengo venceu por 3-0. Ontem, no clássico Fluminense e Vasco, tivemos então um jogo de volta, ficou 1-1, um jogo tenso, com 3 pênaltis marcados, 2 desperdiçados, né? Um para cada lado. O Fluminense, apesar de toda a dificuldade, dos vacilos ali, né, de ter titubeado bastante na partida, o Fluminense superou o Vasco e chega então à sua 6ª decisão estadual nos últimos 7 anos. Robert e Renan abriu o placar para o Vasco no primeiro tempo, o Ganso de pênalti empatou já aos 42 minutos do segundo tempo. Se não fosse esse pênalti, se não fosse o Ganso, o jogo teria ido, acho que não tem prorrogação nos Cariocas, no Carioca não teria ido para os pênaltis, porque o Fluminense teria ido para os pênaltis, o Vasco teria vencido por 1-0, o Fluminense venceu o jogo de ida por 1-0, teria ido para os pênaltis, mas o Ganso deu aquele alívio, aquela alegria para a torcida tricolor, marcou aos 42 de pênalti. O René desperdiçou um pênalti para o Fluminense e o Brenner desperdiçou um pênalti para o Vasco. Então, jogo agitado, jogo de 3 pênaltis. O Vasco teve muitas chances, inclusive acho que o primeiro pênalti da partida foi esse para o Vasco, e logo no comecinho do jogo. Então, a partida que foi 1-1 e transcorreu dessa maneira, podia ter tido todo um roteiro muito diferente. Poderia, inclusive, o Vasco ter passado para a final e estaria aguardando aí o vencedor de Madureira ou o Flamengo. Mas parabéns então ao Fluminense, já é o primeiro finalista do Campeonato Carioca, aguardando então
vencedor hoje de Madureira e Flamengo para se enfrentarem aí nos próximos finais de semana. Agora vamos para o Campeonato Gaúcho. Tivemos ontem o jogo de ida das finais do Gauchão, Grenal, jogo pegado, é aquele clássico nervoso, aquele talvez para muitos a maior rivalidade do Brasil. E o Grêmio, que jogou muito tempo, boa parte do jogo com a mais, aproveitou essa maioridade, né, numérica ali em campo e sapecou 3-0 no Inter. Então hoje foi uma segunda-feira muito feliz para os gremistas e muito azeda para a torcida colorada, ó. O Grêmio então deu esse grande passo para tá com uma boa vantagem para ser o campeão gaúcho desse ano. Meteu 3-0 na Arena do Grêmio. Então ontem, com um a menos, o Inter com um a menos. Deixa eu conferir aqui. O Inter com um a menos desde os 32 do primeiro tempo por conta da expulsão de Bernabé. O Grêmio, time do Luiz Castro, técnico, aproveitou então para construir essa grande vantagem em casa. Enamorado e Amuzu marcaram no primeiro tempo e Carlos Vinícius ampliou no segundo tempo. Parabéns então ao Grêmio, 3-0, jogo de ida, mas tem jogo, né? Tá em aberto, não tem nada decidido. Domingo tem mais às 18 horas agora no Beira-Rio, Inter e Grêmio. O Inter certamente saindo pro jogo, indo pro abafa, vai ser pressão desde o começo, e o Grêmio ali ou vai tentar conter o ímpeto do Inter, ou já vai ver se faz um gol logo de cara, que aí já fica 4-0, já dá aquela balada psicológica no Colorado. Então, Grêmio 3-0, jogo de ida, parabéns ao Grêmio. Vamos falar agora nessa câmera do centro aqui, vamos falar rapidamente da Copa do Brasil, que tá rolando, como eu mencionei no último Correio Esportivo, né, de sexta-feira. Já tá rolando os jogos aí acho que é da segunda fase da Copa do Brasil, mas fato é que temos amanhã o time aqui do nosso Paraná, lá de Pato Branco, o Azures, que fez bonito no estadual esse ano. O Azures vai enfrentar o Figueirense amanhã, 21h30, lá em Floripa, no Orlando Scarpelli. Vou particularmente torcer pelo Azures para que ele passe de fase na Copa do Brasil. Então, um confronto sulista na Copa do Brasil, Figueirense, que é um time também que já jogou Série A diversas edições, Figueirense e Azures, amanhã, 21h30, lá em Floripa. Eu trago sexta-feira o resultado dessa partida, vamos ver quem vai passar, né? Santa Catarina ou Paraná. Agora vamos falar da segunda fase da Libertadores. É por isso que a camisa do glorioso Botafogo tá aqui. Porque o Botafogo, que eliminou o Nacional de Potosí na primeira fase, agora já joga amanhã pela segunda fase da Libertadores. Ainda fase eliminatória, então precisa provar que merece estar dentro dos grupos da Libertadores para jogar de fato a competição. Os jogos então de brasileiro, né? Temos somente o Botafogo, que joga amanhã 21h30 com o Barcelona de Guayaquil lá no Equador. O Botafogo que vai viajar, acho que agora essa tarde de segunda, né? Chega hoje à noite lá no Equador, vai chegar ali mais ou menos 24 horas antes dessa partida para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Acho que não há altitude, o que o Botafogo tanto sofreu na primeira fase, acho que não vai enfrentar nessa, ou se tem é muito pouco, não chega a ser desumana como foi lá na Bolívia. Mas então, amanhã, Barcelona de Guayaquil e Botafogo. É claro que vou torcer muito, né, pro meu time, e que o Botafogo consiga voltar do Equador com essa vantagem para ficar com a vida mais tranquila, mais fácil, já na semana que vem, que já é o jogo de volta, né, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Para aí sim se eliminar o Barcelona de Guayaquil, o Botafogo é um dos times da Libertadores agora oficialmente. Teremos também, então, na quarta-feira, 21h30, o O'Higgins, que eliminou o Bahia semana passada lá em Salvador. O O'Higgins do Chile vai pegar o Tolima, quarta-feira, 21h30. O Carabobo vai pegar, também na quarta, só que 19 horas, o Sporting Cristal. E na quinta-feira, 21h30, o Juventude vai pegar o Independiente Medellín
Essas, então, são as partidas da segunda fase, jogos de ida da segunda fase da Libertadores. Esses confrontos têm volta, então, já na semana que vem, essas 4 partidas. E vamos ver aqui, então, desses 8 times, quais serão os 4 que disputarão a Libertadores 2026. Esse foi o Correio Esportivo, então, dessa segunda-feira. Tivemos aí, falamos da seleção do Irã, teve Fórmula 1, série da Netflix aí sobre a Copa de 70, que vai sair dia 29 de maio. E falamos, claro, de reta final dos estaduais, já teve jogo de ida de final, tem semifinal, analisamos o choque rei que teve ontem, enfim, Libertadores, o Azures na Copa do Brasil. E eu te vejo no próximo programa, que será gravado na quinta. Atenção! O Correio vai ser gravado na quinta porque novamente teremos um programa com convidado. Dessa vez com convidada. Eu vou estar recebendo aqui nos nossos estúdios a Nicole dos Santos. Ela é goleira do time de futsal de Rio Bonito do Iguaçu. Ela que é nascida no interior de São Paulo, mora em Laranjeiras do Sul e ela é goleira de futsal lá de Rio Bonito. Eu vou estar conversando aqui então sobre essa trajetória dela, né? Como que foi aí se descobrir como goleira, como se descobriu essa paixão, como é que chegou lá, os altos e baixos, os bons e maus momentos, enfim, um bate-papo muito legal com uma goleira de futsal, a Nicole Santos, aqui no Correio Esportivo, gravado na quinta e indo ao ar para você na sexta-feira, como sempre, de costume. Obrigado, galera, por mais uma companhia em mais um programa. Fiquem com Deus, boa semana. Eu te vejo na sexta-feira com mais um Correio Esportivo. Grande abraço e até lá!